esse comecinho, tudo bem. Então pronto, isso daqui é um Git. Então vamos separar aqui as coisas. No repositório remoto, você só tem arquivos. Eu vou deixar assim de forma bem explícita. Repositório remoto é arquivos e histórico. Ok? Então pronto. No repositório local, na sua máquina, não existem apenas arquivos, existe um software, existe um sistema operacional, existe uma IDE, existem os compiladores. Tudo isso faz parte do ecossistema que você utiliza para programar no repositório local. O repositório é apenas uma pasta de todo o ecossistema necessário para você programar. Você vai ter que instalar o Git, vai ter que instalar o Python, vai ter que instalar a IDE. A IDE pode ser a que você quiser. Eu quero usar o VS Code, eu quero usar o Sublime, eu quero usar o Text Studio, sei lá o que, o PyCharm, não interessa. Aí você vai ter que instalar tudo isso. Quando você tem um notebook, aí é muito legal porque você configura tudo no seu notebook, trabalha no seu notebook. Quando termina, você envia essas informações para o repositório remoto através de um comando de push. Onde é que surge o problema? Quando você precisa trabalhar através de mais de um local. Ou então quando você tem mais de uma pessoa trabalhando na mesma base de dados, que é o comum. Quando você está trabalhando numa empresa, você não é o dono da base de dados. Todo mundo está contribuindo para o mesmo lugar. Tá? Então vamos entender aqui o básico para duas pessoas que estão trabalhando juntas ou para uma pessoa que está trabalhando de dois lugares. Supondo que isso daqui não é o seu notebook, mas o seu desktop. Alguém tem essa realidade, não tem notebook, mas tem desktop em casa? Pronto. Você que tem um desktop, você não tem como trazer seu desktop para cá. Então você precisa de alguma alternativa para poder fazer o código. Você tem duas opções. Ou você faz uma outra cópia local para alguma dessas máquinas e a gente já deixa configurado para você fazer login quando iniciar e aí trabalhar na máquina, no final fazer o push, mas independente de se vai ser uma máquina local ou não, a realidade é que nós teremos dois locais por onde os dados vão passar. Então vamos imaginar que isso daqui são dois locais. Eu tenho um repositório local e outro repositório local. Por exemplo, a casa dela e o laboratório. Ou a sua casa, o seu computador e o meu computador. Porque o meu computador também tem poder de manipular essas pastas. Então o que a gente vai ter que entender agora? Como é que funciona o fluxo de dados e os conflitos? Quando eu vou trabalhar localmente, o ideal é que eu verifique se tem alguma coisa nova no repositório remoto. Então a primeira ação que eu faço é uma ação de pull, é um puxar. Ei, tem alguma novidade lá no repositório remoto? Ele puxa as novidades para o repositório local. Aí eu programo, ou então eu que sou professor, eu avalio o que você está fazendo. Ah, professor, me ajuda que eu apaguei um negócio que eu não sei consertar. Aí eu vou lá, mexo, conserto. Quando eu termino, eu preciso salvar isso, ou seja, eu vou dar um comando de add e depois vou dar um comando de commit. Salvei local e depois eu precisei mandar de volta esses arquivos. Eu fiz um comando de push. Quando eu tiver atualizado o repositório remoto, que você quiser receber as novidades, o que é que você tem que fazer? O pull. Então é sempre assim, você puxa as novidades, faz as alterações, dá o commit, dá o add e o commit e envia as alterações de volta. Então se você estivesse trabalhando de dois lugares, na sua máquina local e aqui, você chegou em casa, programou, salvou, commitou, fez o push. Chegou no laboratório, fez o pull para baixar o que você salvou no repositório remoto, programou, salvou, commitou, fez o push. E o repositório remoto é quem gerencia os elementos que estão salvos. Entende a necessidade desse elemento remoto? Por quê? Porque cada cópia local é a cópia integral do repositório. Cada cópia local tem tudo, todos os estados, todos os arquivos, todo o histórico.
Para facilitar, existe uma forma, e aí talvez isso dê um nozinho na cabeça de algumas pessoas. Uma forma de você não precisar usar a máquina física quando você fica pulando de um ambiente para outro. E uma forma para isso é criar um repositório local em uma máquina virtual. Máquina virtual. Então vamos diferenciar o repositório remoto de um repositório local em uma máquina virtual. O repositório remoto só tem arquivos. O repositório local são arquivos num computador que tem capacidade de processamento, que tem memória RAM, que tem programas instalados, entende? Repositório remoto não tem programas instalados, são só arquivos. Então, para você que não está com a sua máquina e não pode trabalhar na sua pasta, uma solução seria fazer da seguinte forma, vou pegar aqui tá vendo esse repositório aqui? Um repositório qualquer. O GitHub me dá a opção de... Deixa eu apagar isso aqui para criar um novo. O GitHub me dá uma opção de, olhando para essa pasta, olhando para esse repositório, eu vou criar uma máquina virtual. E aí eu clico aqui em criar Codespace. Ufs! Então o GitHub vai me dar 40 horas de máquina virtual para eu poder programar. Eu acesso e interajo com essa máquina virtual não através de uma interface do Windows, mas através de uma interface de IDE. Então eu tenho aqui literalmente o VS Code sendo carregado na sua versão web, com todas as possibilidades de extensão, configuração, tudo, só que carregado numa interface web. E essa interface web me permite interagir com uma máquina virtual que olha para o meu repositório local. Então aqui eu posso instalar os softwares que eu preciso, as extensões que eu preciso, as configurações que eu preciso, faço login e manipulo essa máquina, faço commit, faço push, faço add, coloco online para outras pessoas poderem... É uma coisa muito comum utilizar isso daqui agora para TCCs ou projetos pequenos, ou então para você mostrar um projeto para o teu cliente. Você coloca os dados aqui, na hora que você faz o push da máquina virtual e sobe ela já te dá uma URL, porta de acesso. Eu tinha um aluno que colocava inclusive um servidor do Minecraft aqui dentro. Então ele dizia assim: professor, eu não vou programar no Codespace não, que as minhas horas do Codespace, todas eu já estou usando para o meu servidor do Minecraft. Entendeu? Então é uma máquina virtual com um limite de horas e poder de processamento, mas que você pode utilizar para manipular o seu repositório. Mas o fluxo continua sendo o mesmo. Terminou de fazer o código, adiciona, salva e comita. Todos os repositórios de vocês vão ter um scriptzinho, vocês vão fazer assim, daqui a pouco eu falo sobre isso, mas assim, o repositório de vocês vai ter esse scriptzinho aqui chamado git sync. O que é que esse script faz? Ele é a automação do processo de procurar novidades, adicionar as coisas que eu fiz e enviar as coisas que eu fiz. É tipo um sincronize com a nuvem. Entendeu? Então, quando você fosse começar o seu trabalho, você simplesmente rodaria git sync. Ele vai baixar as novidades. E quando você terminar o que você estava fazendo, ou então terminar a sua sessão de trabalho, roda git sync e ele vai salvar o que você fez na nuvem. Se der algum conflito, ele vai oferecer as principais opções de merge. Vai dizer: ei, esses dois arquivos aqui estão dando problema. Qual dos dois você quer? Ou qual das coisas você quer? E ele meio que vai te guiando para diminuir os problemas de merge e de conflito. Tudo bem? Então, para simplificar o nosso fluxo, /git sync, ele já sincroniza tudo, faz o commit, o push, faz tudo. Beleza? Por que eu não vou perder tempo aqui falando de muitas coisas do Git e do GitHub? Porque podem acontecer muitos problemas diferentes. Você apagou uma coisa que não devia, você está trabalhando em duas máquinas ao mesmo tempo, esqueceu de sincronizar, você sem querer deu um comando errado e apagou um log, você
tem um monte de coisa que pode acontecer. Deu queda de energia, entendeu? Então, o que é o combinado de vocês? Se o Git Sync não resolver e você colocar o erro no chat GPT e ele der uma sugestão e mesmo assim não resolver, não saia loucamente seguindo todas as sugestões que o chat GPT der, porque isso pode gerar um caos. E justamente para que esse caos seja minimizado, a gente teria duas opções e eu vou escolher a segunda. A primeira opção é o seu repositório, o seu repositório seria seu, propriedade sua, e eu seria um colaborador externo. Eu seria um colaborador, como professor. O que é o problema disso? Quando o repositório é seu, você tem inclusive o poder de apagá-lo, como já aconteceu algumas vezes. Professor, eu apaguei o repositório. Ele disse, não, você não consegue fazer isso, porque você não tem poder administrativo sobre ele. O poder que você tem é só de enviar alterações. E todas essas alterações estão registradas no histórico. Por mais que você tente apagar tudo e remover o repositório, na pior das hipóteses, eu ainda tenho como fazer um rollback nos dados. Então, a configuração que nós seguiremos será o repositório. Ele está numa organização, né? Eu tenho o poder administrativo e você atua como um colaborador aluno vai ser um colaborador com capacidade de escrita. Então você não tem poder administrativo para, remover e apagar o histórico e perder tudo que você fez. Entenderam? Ah, professor, eu nunca faria isso. Talvez você não. Mas o seu coleguinha deu uma piloura porque ficou nervoso, saiu botando todos os vocês não têm noção de quantas vezes isso já aconteceu. Professor, apaguei meu repositório. Aí eu disse, calma. Então, desde que você lembre de fazer o push, aquilo que foi salvo, está salvo. Se você apagar tudo localmente, ainda dá, apagou localmente, corrompeu os dados, estragou o repositório todo, a gente ainda tem como fazer rollback e recuperar o que estava salvo. Sucesso? Então, durante a semana, eu vou mandar instruções de como é que vocês vão aceitar o repositório. Eu vou criar todos os repositórios em lote, utilizando os nomes que vocês colocaram, os nomes de usuário que vocês colocaram aqui. Vocês lembraram de colocar aqui os nomes de usuário do GitHub? Pronto. Então eu vou usar esses nomes de usuário e aí todos vocês provavelmente vão receber um convitezinho. Davi Sena está convidando vocês para o repositório. Aí vocês vão ter todo o poder de escrita no repositório. Eu vou passar as instruções de como é que vocês vão manipular e utilizar. Só que eu vou fazer com vocês no primeiro dia da semana que vem. Porque talvez alguns nunca mexeram. Então eu não vou jogar o carro na frente dos bois. Se você já souber fazer e quiser começar a fazer, você faz com as instruções. Senão a gente faz juntos na segunda-feira. Sucesso? Pode ser assim? Beleza? Então vamos nós. Então, isso daqui é a nossa estrutura. Então, pronto. Então, sugestão, você que tem um desktop em casa, você pode, eu não recomendo você a utilizar só o CodeSpace, porque, assim, outra solução é, eu não vou fazer máquina local e máquina virtual, porque a máquina virtual é lenta. Por exemplo, eu estou aqui na máquina virtual. Ainda funciona, mas vocês percebem que existe um delayzinho próximo escrever. Tudo bem que a gente vai se acostumando, a gente se acostuma com tudo, né? Mas a gente pode fazer o setup local na máquina física. Assim que você chegar, você dá um comandozinho tipo logar, aí ele vai pedir que você, tipo a autenticação do GitHub, não dá no celular, não é assim que vocês fazem? Aparece um tokenzinho, aceito e tal. Aí pronto, aí na hora que você aceitar, você está logado na máquina física. Você está manipulando a máquina física. Quando você terminar, você tem que lembrar de fazer o push para ir para a máquina remota. Porque se você não fizer o push, as coisas ficam presas na máquina física. Conseguiu explicar assim o processo? Beleza. Show. Então, explicado como vai ser o processo de dados,
Vamos agora para a introdução da linguagem. Então, algumas pessoas, pessoal que está vindo de FUP, nunca viu Python, então a gente vai ter que ter paciência para estas pessoas, porque eu vou estar o tempo todo fazendo relação de como é que o Python funciona em comparação com aquilo que vocês já viram. Deixa eu fazer aqui um apanhado das linguagens que vocês já tiveram contato, seja por causa da disciplina ou por curiosidade, o que mais? Os que viram o semestre passado foi em Go, os que já viram há mais tempo foi JavaScript e TypeScript, não é isso? E Python que já fez pior. Fora isso, mais nada, né? Só o pessoal dali que já deve ter visto. O que é que vocês viram já, que vocês já estão terminando o curso? Só Java, além disso? E funcional, né? Um pouquinho de C++, pois tá bom. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui... Vamos lá. Eu sei que alguns vão reclamar na avaliação institucional que todo semestre tem um que diz: eu mal sei uma linguagem e o professor dá aula falando de 5 linguagens diferentes. Sempre vai ter um que reclama disso, mas vamos entender. O objetivo de vocês é entender o conceito. E eu preciso de uma forma de convencê-los de que esse conceito é implementado de forma diferente em várias linguagens. Pelo menos na minha cabeça funciona assim. Eu falo de um conceito, formatação de strings. Aí eu mostro para vocês como é que funciona em Python. E aí depois eu vou mostrar como é que funciona em TypeScript, como é que funciona em Java. Porque mesmo que você não precise decorar aquelas outras sintaxes, você consegue olhar e dizer: ah, que interessante, existem outras formas de implementar o mesmo conceito. Entende o que é que eu quero de vocês? Vocês não precisam se preocupar em decorar outras sintaxes. Só que vocês consigam olhar e identificar: ah, legal, o mesmo conceito, uma string formatada, pode ser feito de formas diferentes, com jeitos diferentes, mas no final a gente expressa o mesmo conceito, é uma string formatada. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Número 1, o que é o Python? O Python é uma linguagem interpretada, dinâmica e de tipagem forte. Então, comparado com algumas coisas que a gente já viu, quem viu em Go, o Go era... O Python é assim. Como é que era o Go? Compilado, estático e tipagem forte. O JavaScript é interpretado, também dinâmico. As duas estão meio assim, e tipagem fraca, certo? Então, pra gente, no nosso nível agora, estático vai ser igual a compilado, interpretado vai ser igual a dinâmico, mesmo que existam algumas nuances. Mas vamos lá. O que é que isso significa? Número 1, quando eu estou numa linguagem compilada, como Go, como C, como Java, o código que eu escrevo passa pelo compilador. Se todas as regras de escrita forem válidas, ele gera um código executável pela máquina. Numa linguagem interpretada, ele vai pegando linha por linha e interpretando, na linguagem interpretada. Linha por linha e executando. Pega uma linha e executa, pega uma linha e executa. Não existe um meio termo, a linha é executada sem precisar que eu compile e verifique o código todo, tá? O que é que significa tipagem forte e tipagem fraca? Quando eu achava melhor ter falado assim, tipagem implícita. Vamos lá. Tipagem forte. Vamos lá. Se eu tenho um negócio lá em JavaScript, e em Python, vou fazer aqui a diferença. Se você tentar fazer isso daqui em Python, A recebe 5 e A recebe banana, você consegue. A tipagem é dinâmica, hora pode ser 5 e hora pode ser banana. Mesma coisa com JavaScript, você consegue fazer A recebe 5 e A recebe banana, vai funcionar da mesma forma.
A questão é que o Python, ele permite anotações. Então, se você disser que você quer que A seja visto como um inteiro, ele não vai permitir que A seja visto como um texto. Porque aqui você está dizendo, ei, eu quero que A seja visto como um inteiro. Então, ele não vai permitir que você faça uma atribuição de texto que mude o tipo do A na hora da execução do programa, na hora que ele está interpretando o programa. Todo mundo junto até aí? Ok. Isso daqui você consegue fazer em Python. Será que eu consigo fazer essas anotações de tipo em JavaScript? Sim ou não? Não. Para isso que criaram o quê? TypeScript. Porque o TypeScript é basicamente o JavaScript com verificação de tipo. Agora vamos para um detalhe importante. Bora lá. Linguagens como o Python e o TypeScript, eles não te impedem de escrever as coisas. A palavra errado seria impreciso, tá? Vamos imaginar que eu estou tanto em Python quanto em TypeScript. TypeScript seria number, né? O que ele vai fazer vai ser avisar. Ei, isso daí pode dar ruim. Mas se você tentar executar, ele vai aceitar. Se você tentar transpilar, que seria o equivalente ao JavaScript, né, do TypeScript, ele transpila, ele é um transpilador. Ele converte de uma linguagem para outra. Ele vai te dizer, ei, não faça isso não. Você disse que era para ser um número, você está botando uma banana. Bote essa banana aí não, entendeu? Ele vai te avisar, mas ele não te impede. O Python é igual. Ele vai te avisar, mas ele não te impede, porque são linguagens interpretadas, beleza? E de tipagem dinâmica. Vamos separar agora o que é tipagem forte do que é tipagem fraca. Se você está lá no JavaScript e você tentar fazer console.log 5 mais banana, e se você tiver no Python e tentar fazer print 5 mais banana, vocês acham que algum dos dois vai funcionar? JavaScript vai funcionar, porque o JavaScript é o que a gente chama de tipagem fraca. Ele sempre vai misturar tipos, ele sempre vai tentar misturar os tipos e fazer conversões para que as coisas funcionem. No caso do Python, não, ele não vai permitir, porque não faz sentido eu somar 5 com uma banana, beleza? Então, no caso do JavaScript, ele sempre vai tentar converter para texto. Ei, ordena para mim essas pessoas. O Python vai dizer, ei, eu não sei ordenar uma pessoa. O JavaScript vai converter as pessoas para texto e ordenar os textos das pessoas. Então, isso é questão de tipagem forte e tipagem fraca. Então, vamos lembrar. A tipagem, nesses dois casos, ele não te impede de fazer as coisas erradas, mas ele pelo menos te avisa, tá? Qual é a vantagem de colocar os tipos? Quando você informa tipos, o linter, né? Vamos lá, o que é o linter? O linter é essa ferramentazinha que está rodando aqui o tempo todo, que está verificando as coisas que eu escrevo. E dizendo, ei, você não pode fazer isso, porque o operador mais não suporta somar um 5 com um texto, ok? Isso daqui é o linter, tá? Ele está te indicando, não te impedindo. Claro, ele também vai te impedir. Por exemplo, se você faz um negócio desse, aqui no caso já é o interpretador. O interpretador já está te dizendo, ei, tem sentido isso que você está escrevendo? Não, está faltando nada não aí. Os dois estão trabalhando juntos. Se você coloca um if, se 5 for menor do que 7, print 1. Isso daqui não é só um aviso, isso é literalmente um erro.
um erro que o interpretador está te dando. Só que isso daqui é um aviso, um warning. Ele não é impeditivo. É um warning que o linter está te oferecendo. Os dois estão trabalhando juntos. Isso daqui vai impedir que o código rode. Perdão, porque eu estou fazendo a soma de duas coisas que não podem. Isso daqui também vai impedir que o código rode, mas erros como esse daqui, que é um inteiro, recebe 5 e A recebe chiclete. Isso daqui não é impeditivo, isso daqui é apenas um warning, tá? Mesmo que não fique tão óbvio aqui o que é que impede e o que é que não impede do código rodar, tá? Então, vamos lá continuar. Tipos. Quais os tipos que a gente tem disponível? Quem vem lá do Go, a gente tem tipos o quê? Tem int 8, int 16, int 32, float de 32, float 64, porque numa linguagem compilada, a quantidade de espaço de memória que aquela variável ocupa é relevante. Numa linguagem interpretada, não. Então, linguagens interpretadas não têm classificação de tipo. Você só vai ter, por exemplo, no máximo, um inteiro para elementos que não tem ponto flutuante, float para elementos que tem ponto flutuante. Não existe float 32, float 74, isso não faz sentido. Você tem, e aí começam os nomes engraçados, né? Você tem bool e não boolean para verdadeiro ou falso, e o nome começa com maiúsculo, é a única linguagem, Haskell também começa com maiúsculo, pronto. São as duas que eu conheço que começam com maiúsculo, as outras são minúsculas, e o tipo também string, que é um nome, tá certo? O que é que a gente também não tem? Da mesma forma que o TypeScript, você não tem um tipo para representar um caractere, isso não faz sentido. Você não tem o equivalente ao char do C e do Java e do C++, ou o Runa do Go. Não existe um tipo para representar um caractere. É tudo texto. E se você quer representar um único caractere, represente com o texto de um único caractere. Só tem texto. Isso simplifica um bocado de coisa. No começo você pensa que está perdendo muito, mas simplifica muitas formas de escrever código. Então, os primitivos principais são esses daqui: inteiro, float, booleano e string. Existe inferência de tipos. Se você não colocar, ele vai saber que você está fazendo a atribuição de uma constante, mas a sugestão é que você sempre coloque. Então, assim, por enquanto, a gente vai colocar as configurações de repositório que vocês vão receber. Ela vai ser com todos os flags de programação estrita ligados, ou seja, não é o padrão da linguagem raiz, diríamos assim, porque a linguagem raiz de Python é extremamente permissiva com erros. Você não precisa tipar, você pode criar uma variável que você não está usando, entendeu? E ele não vai reclamar, só que a gente meio que vai ligar todos os flags. Exemplo, ei, quer botar um tipo aí não nessa variável? Aí você, tá. Ou então, ei, por que tu tá criando 4 variáveis que não tá usando em canto nenhum? Aí você, é verdade, eu não estou usando não. Então esses avisos, eles não são o padrão do Python, mas a gente vai pedir para o linter, ei, sempre que você achar esses comportamentos, me avise como possíveis erros. Eu quero que você dispare os warnings para mim. Tudo bem? Estamos juntos até agora? De boa? Para quem vem do TypeScript, no TypeScript sequer existe diferença entre inteiro e float. Os dois são a mesma coisa que a gente chama de number. Então no TypeScript a gente tem o number. Seria o equivalente a inteiro ou float. Mesmo que internamente ele guarde a lembrança de isso é um número inteiro, isso é um ponto flutuante. Internamente ele guarda essa lembrança, mas externamente é tudo number. Na dúvida, meu povo, vocês lembrem do design da linguagem. Python é feito
para eu ter o máximo de expressividade com o mínimo de escrita. O máximo de expressividade com o mínimo de escrita. Então, se você tiver na dúvida, é Boolean ou é Bool? Qual é a opção que você escolhe? A menor. É string ou é str? Na dúvida é a menor. Sempre você vai para a opção menor por design de linguagem. Vamos aqui para a próxima coisa. O if-else dele, bora aqui para impressão formatada. Quando vocês querem imprimir alguma coisa, no Go vocês utilizavam fmt.print. A gente tinha o print para imprimir sem quebra de linha, print ln para imprimir com quebra de linha e printf para imprimir formatado. Não era desse jeito? Um monte de print diferente. E no TypeScript você tinha só o console.log e tinha que manipular os elementos utilizando o format. Como é que o Python funciona? Ele funciona usando o padrão mais moderno de placeholders. Então bora lá. É um nomezinho engraçado, mas é um nome importante de vocês aprenderem. Place é lugar e hold vem de segurar. Hold, segurar. Então, placeholder é alguém que segura um lugar. No RU, mochilas são placeholders. Mochilas seguram o lugar do aluno. Faz sentido isso? Então, aquela mochila representa onde o aluno estará na hora de pegar o ônibus. Então, quando a gente formata strings, a gente tem algumas formas. Python, como ele tem uma implementação de quimera, ele tem várias formas de fazer a mesma coisa, e eu vou mostrar aqui as duas principais. Uma copia o padrão lá do Java, outra copia o padrão, por exemplo, do próprio Go, do C++, do TypeScript. Então, uma dessas é assim, ó. Sei lá, meu nome é nome. Isso é um placeholder. É o local onde eu vou inserir a variável. Meu nome é nome, peso, alguma coisa, idade, alguma coisa. Ué, como é que eu vou preencher as variáveis dentro desses placeholders? Quando você estava lá em C ou TypeScript, você C ou Go, você fazia algo como assim. Bem aqui, eu quero colocar um valor. Bem aqui, eu quero colocar um inteiro, mas eu quero que tenha pelo menos 2 dígitos. Bem aqui, eu quero colocar um ponto flutuante, mas eu quero que tenha %.2f. 2 casas decimais. Não era isso daqui que a gente fazia lá em Go? Isso daqui são placeholders, tá certo? Dizendo também como é que é o formato que você vai fazer. Então, em Python, você poderia fazer assim, que seria o do Java, né? Você diz, ei, pega esses negócios e preenche com qual é o nome? Vou botar aqui, nome. Vivo. E tamanho. Idade. Então você poderia fazer, meu nome é nome, peso, idade. Ué, eu não tenho peso não, né? Vou colocar aqui peso. Então o que ele está fazendo? Ele está pegando essas informações e preenchendo nessas casinhas. Java funciona assim. Tem uma outra forma que eu acho que fica melhor, que é parecido com o do TypeScript. Ao invés de você... Isso daqui é o que a gente está dizendo. Ó, qual é o conceito que eu estou trabalhando? Estou trabalhando o conceito de string formatada. Tá certo? Ou formatação de strings. Outra forma é você colocar os valores direto dentro dos placeholders. Só que para isso você precisa dizer que está criando um string formatado.
Olha a mudança de corzinha do elemento, ó. Pinga, tá vendo aqui a mudança de cor? Ó. O que é que aconteceu com os meus parênteses? Parênteses não, minhas chaves. As minhas chaves agora estão esperando expressões. Eu posso dizer que o meu nome vai entrar aqui, que o meu peso vai entrar aqui e que a minha idade vai entrar aqui. Meu nome é Banana, peso 6,78, idade 5. E você ainda consegue fazer controles. Lembra ali dos controles? Você tem muitas casas decimais, ou você quer forçar a ter 2 elementos. Eu quero que isso daqui tenha no mínimo 3 dígitos completando com 0. Ou eu quero que isso daqui tenha, não é %, ponto 2F. A gente nem precisa do %, nem precisa do F. A gente pode dizer que nós queremos 2 casas decimais. Parei que eu inverti, né? O peso é que é o float, ponto 2, e a idade é que é o inteiro, então 2 dígitos. A mesma sintaxe do Go, do C e do Java, só que você pode colocar dentro do placeholder a variável e a formatação dela. Dá para colocar, inclusive, formatação de alinhamento. Eu quero que esse negócio fique alinhado para a esquerda, alinhado para a direita. 10 espaços alinhado para a direita. Meu nome é... Aqui eu tenho 4 espaços e caractere. Tá? Tudo bem? Tamo junto? Vamos pensar agora em design de linguagem. Quando você estava lá no... O pessoal que vem do Go viu que a gente tinha 3 funções diferentes para imprimir. fmt.print, fmt.println, fmt.printf. Pronto. Por que o Go ele funciona assim? Porque o objetivo da linguagem é ser explícita e previsível. Então, se ele tem funções com comportamentos diferentes e parâmetros diferentes, o que é que ele acaba criando? Funções diferentes. Isso é design de linguagem. É muito mais fácil, por design, você simplesmente bater o olho e sabe, beleza, eu já sei, não olhei nem para os parâmetros, eu sei que essa função quebra linha. Não olhei nem para os parâmetros, eu sei que isso daqui é uma função formatada. Só que o design do Python é diferente. Qual é o design dele? Eu vou escrever o mínimo possível com o máximo de descritividade dentro do que eu estou colocando, mesmo que a carga cognitiva para compreender o que se está acontecendo seja maior. Um exemplo seria a função print. Então a função print faz tudo. Então se eu quero imprimir, eu mando imprimir. Se eu não quero quebrar a linha, eu digo que... Aí eu começo a trabalhar todas as variantes de comportamento através de valores default. Então, o obrigatório é só o que é que eu quero imprimir. Se eu quero trocar o separador entre os elementos, eu passo o separador. Se eu quero dizer que eu não quero quebrar a linha ou quero colocar outro caractere no final, eu digo qual é o caractere que eu quero que quebre a linha. Se eu não quero escrever para a saída padrão, eu quero jogar para um arquivo, aí eu passo o arquivo. Se eu não quero passar, se eu estou escrevendo no arquivo e eu quero fazer com que cada escrita force acesso a dados, aí eu coloco um flush. Vocês percebem que tem várias variantes de comportamento imbuídas na mesma função? Eu não preciso de um monte de funções diferentes. Por um lado é mais simples, eu tenho só print. Por outro, entender o que está acontecendo exige muitas vezes que eu analise todos os parâmetros que estão sendo passados. Só o nome da função não me diz o que é que está acontecendo. Eu preciso começar a analisar. Esse print é um print ou ele está escrevendo em arquivo? Esse print, ele está quebrando linha ou não está quebrando linha?
Então eu tenho que analisar o contexto, mas para uma leitura, entenda, se o teu objetivo é caçar bug, quanto mais descritivo, melhor. Mas se o teu objetivo é só ler o que o código faz, basta saber que é um print e a vida que segue, entendeu? Então, essas duas coisas. Quanto mais expressividade você tem, mais fácil de ler o código, mais difícil é de caçar os bugs. Normal, tá? Então vamos lá. Isso aqui é uma string formatada, é assim que a gente formata um string. Vamos aqui para o if else, controles. Quando eu quero fazer um if else numa linguagem assim, C, Java e tal, a gente precisa da regra dos parênteses. Eu faço se tal coisa ou tal critério. Aí a gente abre um parêntese, depois a gente pode colocar um else, talvez a gente coloque um if, aí a gente pode colocar outro critério, e aí a gente pode colocar um outro parêntese, e talvez no final a gente termine com else e coloque outro parêntese. Eu falo parêntese, mas vocês entendam os chaves, tá certo? Perdão aí, última aula do dia, eu já dei 3 vezes a mesma aula ainda. Hã? Pode ser, aqui esse daqui é opcional, tá? Pode ser só o if, pode ser o if com else, pode ser o if com else e if. A única coisa que não pode é começar do else. Aí não faz sentido. Eu tive um aluno numa prova que fazia assim: se tal coisa, aí um mais um, else, aí fazia um print. Aí eu olhando a prova desse aluno, por que tá fazendo isso? Aí eu fui perguntar, meu filho, por que você botou um mais um? Aí diz assim, é porque eu só queria o else, se eu deixasse sem nada ele não compilava. Eu só queria o else. Aí disse, meu filho, existe uma coisa chamada negação, cara. Você pode negar, você pode fazer o oposto da coisa. Eu só queria o else, foi ótimo. Mas vamos lá. Como é que o Python usa? O Python não usa esse tipo de formatação. Quando você faz isso no C, não interessa a indentação. O C ele pode ter um print aqui, outro aqui, outro aqui, ou tudo um depois do outro, separado por ponto e vírgula, no C, no Java, no C++. Onde as coisas estão não faz diferença. O próprio JavaScript é assim. Desde que você tenha o ponto e vírgula, acabou a sentença. Você pode emendar tudo numa string só. Eles chamam isso de string... Como é que eles chamam esse código no JavaScript? Porque você tem o código que você programou, mas você normalmente não imbui esse código dentro da página, porque toda a formatação, todos os white spaces, eles são código inútil. Então a gente seca a string, seca o script inteiro, fazendo com que ele vire uma linha só, e às vezes, esqueci o nome que você dá para isso. Hã? Não, é um nome equivalente a enxugada, mas deixa para lá, tá? Então, vamos lá. O Python não é assim. O Python ele não tem chaves, ele usa indentação. Então, como é que ele entende as coisas? Ele sabe que você iniciou algo e terminou algo através de 2 pontos e de os elementos estarem no mesmo nível. Então, um código Python teria essa cara aqui. Se 5 menor do que 7, aí faz uma coisa, print oi, o próprio else if não existe, é elif 6 maior do que 8. Então vamos entender aqui. Número 1, o que é que eu tenho que ter? Sempre a abertura de contexto obrigatoriamente tem 2 pontos. Isso para função, isso para controle, if else, tudo tem que ter 2 pontos para abrir contexto. Eu entendo que o contexto acabou, que o escopo acabou, quando ele cai a indentação. Então, isso daqui não é um código válido, porque a indentação não faz sentido.
Isso aqui não é um código válido, porque a indentação não faz sentido. É justamente a linhazinha vertical que determina o que faz parte daquele bloco. Tudo bem? Faz sentido para vocês? Então, se por um lado o C e o JavaScript não ligam, e por outro lado o Go te força a alinhar, se você escrever todo torto em Go e salvar, ele, bota tudo certo bonitinho. O Python, se você errar o alinhamento, ele nem executa porque ele diz, não faz sentido, desse jeito. Tudo bem? Então a gente tem que estar atento ao alinhamento. Próxima coisa. No Python existe um ternário que não existe em Go. Quando você está lá em JavaScript, C, Java, você faz uma marmota que é assim, ó. X é igual 5 é menor do que 7. Se for menor, então é menor. Se não, então é maior. Se eu tivesse, por exemplo, em C, C++, Java, JavaScript, isso é o ternário. O que é que a gente chama de operador ternário? É um operador de substituição, é uma substituição por teste. Pronto, vamos chamar disso daqui. Operador ternário é uma substituição baseada num teste. Eu faço um teste e dependendo do resultado do teste eu substituo isso tudo. Então, em Python, esse ternário se chama assim, ó. X, que é uma string, vai ser menor se 5 for menor do que 7, se não é maior. Qual dos dois modelos você acha que é melhor de ler? O modelo Java, JavaScript e C ou o modelo Python de C? Qual que vocês acham? Os dois apresentam a mesma ideia em linguagens diferentes. Qual dos dois vocês acham que é mais gostosinho de ler? O de baixo? De cima? Eu acho de cima melhor, mas isso é preferência pessoal. Eu acho de cima melhor, porque eu já entendo que tem um teste. Às vezes eu chego... Então, lembra, o objetivo é que vocês entendam o conceito. O que é o conceito? Eu tenho um teste e eu tenho dois valores para esse teste. A gente chama isso daqui de operador ternário. Em Python ele é feito assim, mas em JavaScript ele é feito do outro jeito. Eu sempre preciso... Regras. Eu sempre preciso do else. Não tem sentido eu ter um ternário sem else. É como se eu dissesse, X vai ser menor se 5 for menor do que 7. Ué, e se não for, ele vai ser o quê? Eu tenho que ter o else sempre, obrigatoriamente. E mesmo que isso daqui possa ser expandido sem fim, é menor se 5 for menor do que 7, se não é igual se 5, fazer assim, tá? É menor se, fazer assim, peraí. Não é porque você pode fazer isso que você deve fazer isso. Y. Aí você tem X. X é igual a 7. Então, o Y é menor se X for menor do que 7, por exemplo, se for 6. Se não, é igual se X for igual a 7. Se não, meu pai do céu, é maior. Deus do céu. O que é que eu estou fazendo errado? Ele está dizendo que, como eu estou trabalhando com... Pronto. Como ele já sabia que o X já era 6, ele já estava avisando, ei, nunca vai ser 7. Aí pronto. Esse código funciona? Funciona. Ele é bom? Não, ele é ruim. Por quê? Porque é muito ruim de escrever um bregaço desse, de ler um negócio desse. É por causa disso que o Go, o Zig, eles dizem, não, ternários são
formas ruins de escrever código, então não colocaremos ternários nas nossas linguagens. Mas em algumas outras elas existem. Nem tudo que você pode fazer, você deve fazer. Tudo bem? Então, isso daqui são operadores ternários. Isso daqui são ifs e else. Lembrando, não precisa dos parênteses, mas os parênteses podem ser utilizados se você quer colocar uma sequência. Também não existe aqueles operadores que a gente utiliza em quase todas as linguagens. Ou, not e. Não é assim em Python. Em Python a gente usa or, and e not. Os operadores de booleano são textuais. Eles não são operadores de símbolo, né, simbólicos. Então, se você quer falar um ou, você fala se 7 for maior que 8 ou 5 mod 2 igual a 0. Aqui ele já sabe que não vai dar, então ele está dizendo que então 5 for menor. Então, você pode utilizar o ou você pode utilizar uma negação. Not, então é uma negação. Tá? Bora aqui para vetores. Vetores. Eu estou dando só um quick start aqui para quando vocês forem estudar já terem um acelerado aí das coisas. Quando você vai criar um vetor, quem veio do Go criava assim. Eu tenho uma lista que vai ser, eu quero fazer uma lista, uma sanfona, como é que eu digo, um slice, um vetor de inteiros, e eu vou colocar logo os valores nele, 5, 4, 3, 2, 6, certo? JavaScript, você faria algo, eu quero criar uma lista, a minha lista, você está lá em JavaScript, eu quero criar uma lista, e a minha lista é um array de inteiros, certo? Eu estava lá em Java você dizia, eu quero criar uma lista, e a minha lista, ela é um array list de integer. É assim, né? É. Qual é a ideia por trás disso? Uma lista é uma coleção de um tipo só de elementos. Tudo isso expressa a mesma coisa. Eu tenho um tipo de um elemento só. O padrão de uma linguagem como Python e JavaScript, o padrão é você poder misturar coisas diferentes. Isso é o padrão, tá? Então não teria problema nenhum em Python raiz a gente escrever isso. Lista é igual a 4 true banana e 5.67. Não teria problema, porque a linguagem ela foi feita para suportar tipos diferentes. Só que o que acontece? Lidar com uma lista do qual eu nunca sei qual elemento esperar dela é complicado. Por isso que a gente trava o tipo na hora que vai restringir. A gente trava para ter mais controle, mas a linguagem permite que a gente misture tipos diferentes, porque a linguagem é dinâmica, certo? Então, mesmo que a gente possa ter isso, o normal é a gente fazer uma restrição. Eu vou ter uma lista de inteiros, e aí ele só vai permitir na minha lista que eu tenha inteiros. Se eu tentar colocar um abacaxi na lista, ele vai dizer, ei, Fê, você não pode botar um abacaxi, porque essa é uma lista de inteiros. Se você não fizer a restrição, aí você pode colocar o abacaxi onde você quiser. Só que aqui ele já está reclamando, ei, tem certeza que você quer dizer, não quer informar o tipo da lista? Você até poderia dizer, beleza, a minha lista é uma lista de qualquer coisa. Tem que importar isso daqui. Mas você poderia dizer, eu quero uma lista de qualquer coisa explicitamente, ou então não botar nada que ele continua sendo uma lista de qualquer coisa. Tá? Quando você cria uma lista, você tem um zilhão de operadores
para manipular essa lista. E essa lista é orientada a objeto. Você pode fazer, a lista é um objeto. Você pode, diferente do Go, que tudo tinha que ser uma função, aqui você pode fazer uma lista ponto, que nem no JavaScript. Lista.append, lista.is sort, lista ponto um catatal de ações. Mas vamos fazer a lista aqui só para eu conseguir dizer para vocês como é que funcionam os iteradores. Então, vamos lá. Como é que eu percorro essa lista? O pessoal que vem do Go fazia assim: para cada índice, elemento em range de lista. fmt.print ln. Isso daqui é o que vocês viram lá em Go. Pessoal que viu lá em TypeScript, como era em TypeScript? Para cada elemento na lista. Era só assim, né? Para cada tem assim. É 2 pontos? Como é lá em TypeScript? Tem o off. Para cada elemento da lista. Tinha os parênteses lá em TypeScript? Hã? Não, tem não. Para percorrer não tem não. Estou falando só na hora de percorrer. Para cada elemento da lista. Eu acho que tem o off. É o off. Sei não, faz tanto tempo que eu não faço TypeScript. Mas tudo bem. Qual é a ideia aqui do Python? O laço do Python é sempre, e aí eu vou dar um conceito, e eu vou passar os próximos 20 minutos martelando o mesmo conceito. Internamente, o Python ele trabalha com iteradores, ok? Iteradores ou interadores. Então, internamente, o Python ele é caminhar em dados. Então, quando eu falar iteradores, vocês pensam, estou caminhando numa informação. Isso daqui é um iterador, estou caminhando numa informação. Então, para percorrer uma lista, basta fazer para cada elemento na lista. Print elemento. Então, isso daqui já é um elemento percorrível, um elemento iterável, o elemento no qual eu consigo ir de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. Beleza? Aí você sente logo falta. Eu sentia tanta falta, era tão legal quando o índicezinho já vinha junto, era tão prático, porque tinha um monte de exercício que eu precisava do índice. Não tem uma forma de fazer o índice, não. Tem a forma gambiarrosa e tem a forma pythônica. O que seria a forma gambiarrosa? Rapaz, fazer o seguinte, vou criar um i aqui igual a 0 e todas as vezes que eu passar pelo elemento, eu aumento o i. Funciona? Funciona. É gambiarra, mas funciona. Qual é a forma pythônica de ser? É fazer o seguinte, é pedir, ei, enumerator, pega essa lista e me permite caminhar na lista para cada enumerate. Pronto. Pega essa lista e vai mastigando ela para mim. Toda vez que eu te pedir um elemento, tu me dá o elemento e o índice. E aí o que o enumerate está fazendo é isso. Está pegando a lista e fazendo uma iteração em cima da lista, onde a cada passo que ele dá, ele te entrega o índice e o elemento. Tudo bem? Beleza? Então, se eu mandar imprimir, agora eu terei Python teste.py. Tá vendo aqui? Tá ruim de ver porque... Deixa eu botar aqui como uma lista de nomes. 1, 2, 4. Uma lista de strings. Pronto. Na posição 0 tem o 1, na posição 1 tem o 2, na posição 2 tem o 4.
voltei a ter os índices e os elementos, através de um iterador. Por que eu já mandei esse conceito de agora? Porque a gente vai ver esse conceito em muitos lugares diferentes. E ele tem uma peculiaridade. Vamos imaginar a seguinte coisa. Eu não tenho no Python uma forma de fazer isso daqui. I começando do zero, I menor do que 1000 e mais. Isso daqui não existe. Não existe esse Python com casinhas. Tá certo? O que ele permite é criar um iterador que vai me dando esses números para cada I em range de 1 até o 10. Tá vendo? Eu estou pegando elemento por elemento desse iterador que está gerando para mim, desse gerador, pegando elemento por elemento. E aqui eu posso fazer um print I. Então, o que é interessante, está vendo aqui, ó? O que é interessante que pode dar confusão quando você vai estudar? Vou criar aqui uma forma de percorrer a lista, tá certo? É pares. E eu vou andando aqui nos pares. Nosso código está normal. Pedi para ele montar os pares para mim. 0, 1, 1, 2, 2, 4. Se eu mandar ele fazer esse for de novo, será que ele imprime de novo? Sim ou não? Bora lá, foca aqui que a gente está entrando nas entranhas do design de linguagem. Se eu mandar ele imprimir de novo, será que ele imprime os pares de novo? Sim ou não? Ele imprimiu de novo? Não. Então, bora lá, lembrar. Quando a gente usa um gerador ou um iterador, ele não copia todos os dados e cria uma estrutura nova. Ele simplesmente faz anotações de onde ele está. Entendeu? Então, na hora que eu fiz isso, eu disse para ele, ei, cria um objeto para mim para controlar o índice que eu estou e a posição que eu estou. E toda vez que eu te pedir, me dá o próximo elemento, tu me dá essas informações. Então ele foi anotando. Eu estou no índice 0 olhando para esse cara. Eu estou no índice 1 olhando para esse cara. Eu estou no índice 2 olhando para esse cara. Eu cheguei no fim. Então a anotação que esse cara tem é o quê? Eu cheguei no fim. E se eu mandar ele de novo ir até o fim, o que é que ele vai dizer? Eu já estou no fim. Por isso que ele não vai mais para canto nenhum. Tá certo? Então, geradores e iteradores, eles têm esse comportamento. Eles só anotam as informações necessárias para fazer o percorrimento que eles precisam. Eles não ficam gerando um monte de informação desnecessária. Oi? Mas ele não sobrescreve não, né? Informação. Não. Ele simplesmente cria anotações. Vou fazer um outro exemplo aqui. Existem vários. Enumerate é um dos mais comuns. Então, esses daqui seriam, por exemplo, os nomes. Vamos fazer aqui os valores. O valor do 1 é 1, o valor do 2 é 2 e o valor do 4 é 4. Beleza? Na correspondência. O valor do 1 é 1, o valor do 2 é 2 e o valor do 4 é 4. Eu poderia, se eu quisesse imprimir os dois ao mesmo tempo, eu teria que fazer algo como, vixe, eu vou ter que ir índice por índice. Mas eu posso dizer a seguinte coisa, ei, faz um grude aí para mim, gruda a primeira lista com a segunda lista. Ó. Ele grudou as duas listas. Só que de fato ele não gerou informações novas. O que é que ele fez? Uma anotação de onde ele está na primeira lista e uma anotação de onde ele está na segunda lista. E agora eu poderia fazer para cada nome e valor em GRUD, print nome e valor. O 1 é 1, o 2 é 2 e o 4 é 4. Só que o que acontece se eu tentar rodar esse negócio de novo, o que é que ele vai imprimir? Não vai imprimir nada. Porque ele já chegou no fim. Ó, o meu iterador, ele sabia que tinha que começar com uma perninha em nomes e a outra perninha em valores. Ele começou com as duas perninhas no começo dos vetores.
Esse for fez ele andando até o final. Quando terminou o for, ele já está no final. Se eu mandar ele rodar de novo, ele vai dizer, rapaz, não tem mais o que fazer, porque eu já estou no final. Então eu precisaria fazer o quê? Gerar outro GRUD. Entendeu? Precisaria gerar outro GRUD. Ou então a gente sempre coloca ele dentro do for, porque aí ele sempre estará sendo gerado. Então, por que é que eu estou colocando logo essas coisas assim no primeiro contato de vocês com a disciplina? Água, professor, não era só para o senhor mostrar if, else, basicão, assim, já começou com coisa complicada, é para dizer o quê? O básico do Python, a superfície, aquilo que fica no topo, é bem simples, você olha e já faz sentido. Ou simplesmente você vê um negócio como esse, para cada nome em nomes, print nome. Não é extremamente explícito um negócio desse? Ou na pior das hipóteses, para cada índice, nome em valores, em enumerate de valores, print índice nome. Para cada índice nome. Ok? Valores é uma lista de inteiro. Ué. Int não é atribuível para str. Eu estou usando isso aqui em algum lugar. E aí ele está dando conflito, porque eu já estou usando em algum lugar. O que é que eu estou errando? O que é que eu estou errando? O cansaço é um ser impressionante, né? Você fica cego, literalmente eu estou olhando para algo que é óbvio, está na minha cara, mas eu não vejo. Int não é atribuível para algo que deveria ser string. Por que esse cara devia ser string? Nome, eu tenho nome sendo utilizado em algum local. Ah, nome está bem aqui, ó. Tá vendo? Ele está dizendo, ei, nome era string. Você não pode criar ela agora para receber o inteiro. Valor. Na superfície, ele é muito legalzinho de ver. E muito simples. Mas a gente vai precisar dessa paciência para olhar as entranhas da linguagem, para não cair nos percalços que ela pode oferecer, e de lambuja, vocês não sabem, nem devem saber o que é isso. Lambuja, vocês sabem o que é lambuja, não? O episódio do Chaves, o que foi piripaque, né? Piripaque, foi o que eu falei hoje que o povo não sabia o que era. Não dê uma piloura. Professor, o que é uma piloura? Piloura, já ouviram falar? Não. Vocês sabem o que são retretes? Retretes é dureza, retretes. Quando você quiser ser bem elegante, você diga assim, com licença que eu vou ali nas retretes. É o sanitário. Retretes é a palavra arcaica, antes de criarem o conceito bonitinho que a gente tem de vaso sanitário, de porcelana. Antigamente era só o buraco em algum lugar e a gente chamava de retretes. Eu tenho que parar de fazer piadas, o povo sempre reclama das minhas piadas, as avaliações institucionais. Eu estou cansado, eu não consigo mais fazer nada e eu vejo que eu já não estou falando mais coisa com coisa já. Falando de retrete uma hora dessa. Desculpa. Então vamos fazer o seguinte, ó. O que é que vocês vão fazer? Eu peço que vocês deem uma olhadinha naquele vídeo do Guanabara, tá certo? Veja se faz sentido para vocês, pro nível que vocês estão. A didática dele é excelência. Guanabara, eu mandei no Discord, mas se você colocar Guanabara, PO, Python, deve aparecer. É um curso que ele começou no semestre passado.
Eu mandei, tá no geral do Discord. O link da turma do Discord eu mandei por mensagem do Cigarro. Também com a planilha, tá? Então vamos combinar o seguinte, ó. Deem uma olhadinha no link lá. Se vocês não gostarem da minha didática, porque não dá para agradar, vocês vão gostar da dele, tá certo? Tem projetos práticos lá. E aí aproveitem para já ir dando uma estudada na linguagem, porque semana que vem eu vou montar os repositórios com vocês, passar já o primeiro conteúdo de PO e o primeiro projeto, e a gente já vai ter uma semana para entregar a primeira atividade. Então, se você é daqueles que precisa de mais tempo para se adequar com a linguagem e tal, eu sugiro que você já comece esses pequenos exercíciozinhos, bota lá os videozinhos deles são pequenininhos, meia hora, e já vai fazendo, porque o topo da linguagem, a parte visível do iceberg, é bem simples e pega bem fácil, tá certo? E aí semana que vem a gente monta os nossos repositórios e começa a fazer juntos no TKO. Combinado, meu povo? Eu já fiz a chamada, não, né? Deixa eu parar a gravação.